Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos e, importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, né? Nós estamos vendo agora agente administrativo, Prefeitura de São Bernardo do Campo, uma cidade de São Paulo, não é isso? Organizado pela banca examinadora Moura Melo, é uma questão do ano de 2004, uma questão muito simples, mas é aquele negócio que eu sempre coloco para os amigos, né? A gente que está se preparando para um concurso público, a gente não pode ficar escolhendo questões, a gente tem que fazer o maior número delas, né? E englobando, claro, toda a totalidade do nosso programa, perfeito? Essa é uma questão de divisão, uma questão muito simples, mas é importante que a gente vá recordar alguns detalhes interessantes, tá bom? Diz assim a questão: dividindo-se um número por 17, encontramos 5 para quociente e o resto é o maior possível. Esse número é 4 itens, vamos descobrir qual deles é verdadeiro? Vamos lembrar, né, do nosso algoritmo da divisão. O algoritmo é esse gráficozinho, né, onde a gente monta uma divisão. Como é que a gente faz? Eu peguei um número n, chamei de n, dividi por 17, olha só, e encontrei o quociente 5, e o resto ele nos afirma que é o maior possível. Gente, olha só, o que é esse negócio de maior resto possível? Se eu estou dividindo por 17, gente, o maior resto possível é um número antes dele. Seria, no caso, 17 menos 1, 16. Aí você vai dizer, mas peraí, mas por que isso? Imagina o seguinte, eu tenho uma quantidade de alguma coisa, né? Vou até pegar o exemplo do exercício de baixo. Eu tenho a quantidade de bombons. Eu vou dividir por 17 crianças. Aí cada uma delas recebe 5 bombons. Vocês concordam que vai sobrar comigo? Não pode sobrar comigo 17. Se sobrar 17, eu continuo dando mais um para cada criança. Perfeito? Então o maior resto possível é se na minha mão sobrar uma quantidade a menos de criança. Vê se não é. Se eu tenho 17 crianças, se eu tiver na minha mão 17 bombons, eu posso dar mais um para cada um deles. Então o maior número, né, o maior número possível que eu posso ter de bombons em sobra é o quê? O antecedente do divisor, ou seja, uma unidade antes do divisor. Porque se esse número for igual, né, eu vou continuar a minha divisão. Tá claro isso então? Perfeito? Então olha só. Eu já sei, o número n é que eu estou procurando, é o meu dividendo, isso aqui é dividendo, isso aqui é divisor, isso é quociente, isso aqui é o resto, tá certo? Então vamos lá, qual é o número n que dividido por 17 nos dá o quociente 5 e o resto é o que? É o maior possível. Se é o maior possível, ele é o antecedente do divisor 17, ou seja, ele é 16. E aí fica muito simples, né? A nossa propriedade fundamental das divisores diz o quê? O dividendo, esse número n é igual a quem? Ao produto entre o quociente e o divisor acrescido do resto, ou seja, quociente, não é isso? Quociente vezes divisor mais o resto, perfeito? Então n é igual a 5 vezes 17 mais o resto 16. 5 vezes 17 a gente sabe que dá 85, mais 16, olha lá, 85 mais 16, 101. Eu acabei de descobrir que o meu número n é 101 e a resposta certa está na letra A. Perfeito, gente. Viu? Questão simples. Bastante fácil. Qual foi a importância de nós termos feito essa questão? É lembrarmos desse detalhe. O maior resto possível é sempre o quê? Uma unidade a menos que o valor do divisor. Divisor é esse que está aqui à direita do meu dividendo. Ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Perfeito, gente? Tranquila a questão. E aí, levou tão pouco tempo, né? Foi tão rapidinho a questão que eu resolvi pegar esse embalo e fazer uma outra questão parecida, já melhorando um pouco o nível e também tratando desse assunto de divisão de números naturais. Olha só, dividir 191 bombons por um número de crianças. Cada criança recebeu 15 bombons e ainda me sobrou o maior número possível deles.
quantas são as crianças. Perfeito, gente? É um problema bem parecido com o de cima, só que vai ter um conteúdo diferente. Aqui eu sei o seguinte, ó, eu sei que eu distribuí 191 bombons, com o número de crianças que eu chamei de C. Então o que eu faço? 191 dividido por C. Eu sei que essa divisão, o resultado dela é a quantidade de bombons que cada criança recebeu. Quanto foram? 15, olha lá, 15 bombons. E eu falo o seguinte, me sobrou, né? Sobrou comigo a maior quantidade possível. Se eu distribuir isso para C crianças, né? Uma unidade a menos é o meu resto, ou seja, C menos 1. Já que sobrou o maior número possível comigo. Perfeito? Se o número de crianças é C, o resto maior possível será C menos 1, antecedente do divisor. E aí como é que a gente vai fazer? É lembrar da propriedade fundamental da divisão, né? O dividendo 191 é igual a quem? Quociente vezes divisor mais o resto, ou seja, 191 é igual a 15 vezes C, não é isso? 15C, mais quem? Mais o resto, C menos 1. Perfeito? E aí fica fácil, olha lá, uma equaçãozinha simples do primeiro grau, e a gente nem considera equação. Isso aqui, na verdade, é um problema de aritmética que nós estamos fazendo por conceitos aritméticos, tá bom? Então eu tenho assim, ó, 191 é igual a 16C, 15C mais C dá 16C menos 1, vou levar esse menos 1 lá para o primeiro membro, vai ficar assim, ó, 192 é igual a 16C, e aí fica muito simples de achar o C. Quem é o C? C é igual a 192 dividido por 16, C é igual a 12. Perfeito, gente? 12 crianças. C é igual a 12. Ou seja, vamos repetir o problema. 191 bombons. Eu queria dividir isso por 12 crianças. Fiz isso. Cada uma delas recebeu 15. Mas na minha mão sobraram ainda 11 bombons. Por isso que eu não pude continuar a divisão. Eu tinha que ter quanto? Eu tinha que ter a quantidade de crianças, 12. Mas sobrou 11. Então não tem jeito. A não ser que eu pegue emprestado, né? Compre mais um bombom para poder continuar a minha divisão. Perfeito? 12 crianças é a resposta certa para esse problema, complementar ao problema que nós fizemos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, né, organizado pela Moramelo no ano de 2004 para o cargo de agente administrativo. Tá certo então, gente? Perfeito? Eu estou chamando de agente administrativo e quero deixar isso bem claro com os amigos. Uma série de profissões, né? Motorista, encanador, servente, auxiliar de escritório, auxiliar técnico de terraplanagem, sabe? Uma série de funções administrativas. Eu estou generalizando, chamando isso de agente administrativo, porque normalmente os programas são muito semelhantes, tá bom? Então fica mais fácil a gente generalizar a coisa. Tá certo então? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, um site totalmente gratuito. Então você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário e de forma totalmente gratuita. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil ou o canal Luiz Fernando Reis aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o amigo poderá ser comunicado por e-mail. E para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Esse link te levará a uma página. Nessa página, quando você efetiva, né, quando você marca o quadradinho dizendo quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado e a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula, continuando a resolver questões dessa prova de agente administrativo da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Gente, é isso aí. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.